Olha, chocou não apenas a comunidade indígena do Brasil, em especial de Santa Catarina, mas a comunidade como um todo, a população, os visitantes, turistas, os moradores, o fato acontecido no município de Penha. A morte de um professor indígena acontecido no município de Penha, de uma forma brutal, deplorável, a agressão que sofreu este indígena, que era um professor da terra indígena Ibirama, né, que fica lá no Vale do Itajaí do Norte, a terra indígena Ibirama Laclanô, e o professor Choclen Marcondes Nambla, 36 anos, foi brutalmente morto, foi espancado até a morte, foi levado ainda para o hospital, mas acabou morrendo no Hospital Marita Conder Bornhausen da cidade de Itajaí. Hoje pela manhã, né, nós conversamos de forma muito rápida, a produção conversou com o sociólogo indígena Nambla Cagran, e eles estavam numa reunião, né, na capital do estado, exatamente para tratar desta questão. O que levou, qual a motivação que levou a esse fato tão deplorável? A Polícia Civil do município, da comarca de Balneário Pissarras, onde Penha faz parte, né, da comarca de Balneário Pissarras, continua investigando essa morte. O espancamento foi na madrugada do dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano. O delegado Douglas Teixeira Barroco é o responsável pela investigação. Ele informou para a imprensa que o inquérito já foi instaurado e que o caso continua sendo investigado. E ontem a polícia inclusive ouviu testemunhas do caso e teve acesso ao vídeo que comprova o espancamento. Segundo o delegado, não existe a hipótese nenhuma de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ele diz também que já existe um suspeito, mas a princípio não se sabe qual a motivação dessa agressão, dessa forma, algo muito brutal. Uma câmera de monitoramento de uma loja de material de construção lá no município de Penha registrou a agressão. As filmagens não foram cedidas, mas o responsável pela câmera relatou que pela imagem é possível ver um homem na esquina com um cachorro e um pedaço de madeira na mão. Depois a polícia teve acesso aos vídeos. Agora revolta, né? Revolta não apenas pelo fato de ser um cidadão de uma comunidade indígena muito organizada, que é a comunidade indígena ali da terra indígena Ibirama Laclanô, que nós pessoalmente conhecemos. Ali envolve terras nos municípios de José Boatê, Vitor Meireles, Doutor Pedrinho, Rio Negrinho também, se não me engano, e Papanduva, mais ou menos ali, que abrange esses municípios daquela região, da região do Vale do Itajaí do Norte e numa parte inclusive da região do Planalto Norte Catarinense. É a maior reserva indígena que nós temos em Santa Catarina, uma reserva indígena que foi fundada lá nos idos de 1960, não pelo governo federal, mas pelo governo do estado, e na época denominou-se Reserva Indígena Duque de Caxias, porque o seu primeiro mentor foi um sobrinho neto do Duque de Caxias, né, Luiz Eduardo da Silva Herm, e depois a FUNAI, o SPI primeiro, depois a FUNAI ampliou a área indígena, reconheceu outras propriedades, outros terrenos em outros municípios como sendo dessa reserva indígena, dessa terra indígena. Lá tem, pelo menos que a gente conhece, 3 etnias indígenas, a principal delas o Choclen, que é de onde o professor Marcondes Nambla, de 36 anos, morto, fazia parte. Também a comunidade indígena que lá existe, de etnia Caigangue e de etnia Guarani. Além, né, a gente conhece bem a história porque vivenciou boa parte desse processo, acompanhamos inclusive o casal Urban, norte-americano, que fez de antropólogos, né, a Patrícia, que fez inclusive um estudo aprofundado sobre as origens, a formação dessa terra indígena. Lá tem também uma comunidade de cafusos, né, que eram os sem terras da Guerra do Paraguai, os afrodescendentes que lutaram na Guerra do Paraguai e ficaram vagando até que o próprio responsável pela reserva trouxe-os para lá viverem e participarem também junto com a comunidade. Então,
isso tudo deixa a gente muito triste, porque essas minorias, apesar de tudo que se faz, de leis, elas acabam, né? Não quero nem entrar muito no mérito, porque ainda a polícia não concluiu o inquérito da motivação do que aconteceu com esse professor indígena lá no município de Penha. Mas eu quero conversar aqui também com o Márcio de Souza, que é o presidente do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes da Catarina. Márcio, boa tarde, Márcio. Boa tarde, Gicleno. Ô Márcio, a gente fica chocado, né? Eu estava aqui lembrando, inclusive, conheço bem a história daquela comunidade indígena, mas não são apenas os indígenas, outras etnias também acabam sofrendo, outras origens da população brasileira continuam, infelizmente, sofrendo discriminação no nosso país. Então, assim, primeiramente, boa tarde a todo o público ouvinte, né? E dizer que, infelizmente, existe nessa morte uma motivação étnica colocada. Tá? Isso já parte de uma rotina dos atentados violentos contra populações indígenas e afrodescendentes. Há um processo histórico de intolerância com relação a esses dois grupos étnicos de maior expressão em Santa Catarina e que motiva também a criação de um racismo, de uma intolerância racial do ponto de vista institucional. Tá? Não é à toa que há dificuldade em fazer com que as autoridades se motivem a elucidar essa modalidade de crime, isso se repita com tanta frequência. A maior parte dos crimes raciais em Santa Catarina não são apurados. Tá? Há uma indisposição, há uma não crença, há um racismo instituído nestas instituições e que acabam por pormenorizar as vítimas das agressões sofridas. Então, esse é mais um episódio que envolve Santa Catarina, que possui uma disposição para a construção de uma imagem mais europeia de todo o país. Né? Santa Catarina vangloria-se de ser o estado mais europeu fora da Europa, né? E que isso acarreta uma lógica de não compreender, não acatar, desprezar a vida e os direitos de cidadania, os direitos humanos dessas populações que não são de natureza europeia. Perfeito. Agora, a saída, então, seria unir os conselhos existentes no Estado para buscar uma alternativa contra esse preconceito racial? Seria mais ou menos isso, Márcio? É uma luta que envolve, primeiramente, todas as pessoas que têm disposição de defender a vida, né? Incondicionalmente. As pessoas que têm um projeto de cidadania colocados, de direitos humanos colocados, e, obviamente, aqueles grupos organizados em torno dos conselhos que estão estabelecidos do ponto de vista constitucional, especialmente depois da Constituição de 88, e firmou a necessidade da criação de políticas de direitos humanos através de conselhos estaduais, de conselhos municipais, a perfilarem a vanguarda, né, a linha de frente, para que esses direitos baseados na Constituição sejam minimamente respeitados como direito à vida na sua plenitude. Então nós temos que fazer articulação, já que o crime tem uma natureza, que é a natureza étnico-institucional, né, ela possa, a motivação do crime é racial. Tá? Então que ela possa ter na vanguarda, na busca desses direitos, aquelas organizações que estão perfiladas como aquelas responsáveis para fazer a defesa da vida nesse plano, que é o plano definido por uma questão de relação étnico-racial. Perfeito, né? Nós aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, é bom para quem está de fora e nos acompanha, apesar de sermos um município territorialmente muito pequeno, 48 quilômetros quadrados, né? Nós temos uma comunidade quilombola, por exemplo, em Balneário Camboriú, muito bem organizada, e temos também os indígenas que vêm de diversas, principalmente do Rio Grande do Sul, a etnia Caigangue e Guarani, que vem exatamente para cá buscando fazer o que faziam no passado, ou seja, o escambo, né, o comércio de um local para outro. Nesse sentido, Márcio, a gente agradece muito a sua contribuição conosco aqui. Seria interessante, com certeza, em outro... Nós agradecemos e nós temos que multiplicar, né, essa atenção, e a rádio aqui cumpre um papel fundamental nesse processo, que é um elemento, né, um veículo de comunicação que irradia
enormemente notícias, e nesse sentido ela cumpre um papel cidadã, a rádio faz isso, democratizante e de direitos humanos. Parabéns a vocês aí por oferecer espaço público para a difusão desse atentado, né, de terror contra a população indígena em nosso estado. Muito obrigado.